As dores nas articulações estão impedindo você de aproveitar a vida? Cada movimento vem acompanhado de um peso indesejado? Não se apresse em pegar os remédios. A natureza já nos forneceu poderosos remédios. Se todas as manhãs, assim que você abre os olhos, se lembra de se levantar com cuidado porque suas pernas não colaboram. Se cada passo parece lento e cauteloso, tornando-se um verdadeiro desafio, então eu tenho ótimas notícias para você. Pesquisas mostram que as proteínas vegetais certas podem não apenas nutrir o corpo, mas também reduzir a inflamação, restaurando a flexibilidade das articulações. Hoje, vamos explorar 3 fontes comprovadas de proteínas vegetais. Para cada uma, explicaremos por que funciona, como usá-la corretamente e a que prestar atenção. Fique até o final para um plano diário prático. Ao se familiarizar com esses 3 produtos, você pode aliviar a dor, melhorar a mobilidade das articulações e se sentir muito mais livre, sem esforço desnecessário ou riscos à saúde. Você está pronto para descobrir nosso primeiro aliado na luta contra a inflamação? Vamos começar com um pequeno, mas poderoso grão. Quando se fala em proteína, a maioria das pessoas imediatamente pensa em carne ou ovos. Mas você sabia? As lentilhas são uma das melhores fontes de proteína de origem vegetal e são muito mais suaves para as suas articulações e para a saúde de um modo geral. A proteína das lentilhas contém aminoácidos que são essenciais para a reparação dos tecidos, especialmente da cartilagem, que costuma ser a primeira a sofrer com a artrite. Esses aminoácidos agem como pequenos blocos de construção, ajudando a fortalecer e proteger as articulações de dentro para fora. Pode parecer impossível restaurar suas articulações sem carne, mas estudos já mostraram que o consumo regular de proteínas vegetais reduz a inflamação tão efetivamente quanto as fontes tradicionais de proteína animal. E aqui está outra vantagem. As lentilhas contêm praticamente nenhuma gordura saturada, que muitas vezes agrava a inflamação. Isso significa que você está nutrindo suas articulações apenas com o que realmente ajuda na recuperação. E sim, as lentilhas têm outra vantagem importante. São ricas em ferro e zinco. Esses minerais desempenham um papel crucial no sistema imunológico e ajudam diretamente a controlar os processos inflamatórios. E o que é a artrite? Isso mesmo, é inflamação. O ferro nas lentilhas ajuda a oxigenar o sangue. Tecidos bem oxigenados se recuperam mais rapidamente, reduzindo a dor e o inchaço nas articulações. É por isso que a anemia muitas vezes agrava a artrite, mas ao incorporar lentilhas na sua dieta, você pode mitigar esse risco. A propósito, o zinco desempenha um papel crucial na cicatrização de tecidos danificados e estimula a produção de colágeno, que é essencial para a saúde das articulações. Sem níveis adequados de zinco, o processo de recuperação pode desacelerar significativamente. Pode parecer que você precisaria comer montanhas de lentilhas para ver algum benefício. Mas, na verdade, apenas uma porção por dia, cerca de meia xícara de lentilhas cozidas, é suficiente. Dessa forma, seu corpo recebe o apoio necessário sem nenhum esforço desnecessário. Como cozinhar lentilhas para máximos benefícios? Cozinhar lentilhas corretamente não é apenas uma questão de sabor, é também uma questão de saúde. Para preservar suas propriedades benéficas, é importante cozinhar as lentilhas sem deixá-las de molho por muito tempo e evitar o cozimento excessivo, pois isso pode resultar na perda de vitaminas e minerais essenciais. Qual é o melhor método? Simplesmente enxague as lentilhas em água fria. Cubra-as com água fresca na proporção de 1,2 e cozinhe em fogo baixo por 15 a 20 minutos. Evite adicionar sal no início. Adicione-o no final para manter a textura delicada das lentilhas. Quer aumentar o efeito anti-inflamatório? Adicione um pouco de cúrcuma e folha de louro à água de cozimento. A cúrcuma é um poderoso antioxidante natural, e a folha de louro ajuda na digestão.
E aqui vai um segredinho. Para deixar suas lentilhas especialmente aromáticas, toste-as levemente em uma frigideira seca por cerca de 2-3 minutos antes de cozinhar. Isso vai liberar o sabor noz e aumentar os benefícios nutricionais. Como não cozinhar lentilhas? O primeiro erro é deixar as lentilhas de molho por tempo demais. Muitas pessoas pensam que, assim como os feijões, elas precisam ser deixadas de molho em água por horas. Mas a verdade é que o excesso de molho retira nutrientes benéficos e torna as lentilhas menos valiosas para a saúde das articulações. O segundo erro é cozinhar demais. Se as lentilhas ficarem em papa, aminoácidos e minerais importantes se perdem. O ideal é que as lentilhas permaneçam macias, mas ainda com uma leve firmeza. O terceiro erro é adicionar ingredientes ácidos, como tomates ou vinagre, no início do cozimento. O ácido retarda o processo de cocção e sela a camada externa das lentilhas, tornando-as duras e difíceis de digerir. E, finalmente, um dos erros é esquecer das especiarias. Cúrcuma, pimenta do reino e tomilho não apenas adicionam sabor, mas também aumentam significativamente as propriedades anti-inflamatórias do prato. Sem elas, as lentilhas perdem metade do seu potencial. Se você está pensando em ir ao supermercado para comprar lentilhas, espere um pouco. Deixe-me falar sobre o grão dourado. A quinoa é frequentemente chamada de grão dourado dos Incas, e com razão. É um dos poucos alimentos de origem vegetal que contém todos os 9 aminoácidos essenciais. Isso significa que a quinoa é uma proteína completa, assim como a carne e o peixe. E sim, a quinoa é especialmente importante para pessoas com artrite. Sua proteína apoia a regeneração da cartilagem, e a quinoa faz isso de forma suave, sem sobrecarregar os rins, como pode acontecer com a proteína animal. Além de ser rica em proteínas, a quinoa é alta em magnésio, um mineral que ajuda a relaxar os músculos e aliviar espasmos ao redor das articulações inflamadas. Quanto menos tensão nos tecidos, mais fácil e fluido é o movimento. E aqui vai mais um detalhe interessante. A quinoa contém fibras, que ajudam a manter um microbioma intestinal saudável. Pesquisas modernas mostram que a saúde intestinal está diretamente ligada aos níveis de inflamação no corpo. Mas você sabe, a quinoa não é apenas sobre proteínas. Essas pequenas sementes estão repletas de um verdadeiro exército de antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento das suas articulações e tecidos. Os antioxidantes neutralizam os radicais livres, moléculas que danificam as células e desencadeiam processos inflamatórios. Quanto mais antioxidantes você incluir na sua dieta, mais devagar suas articulações vão se desgastar. A quercetina e o caempferol, 2 poderosos antioxidantes encontrados na quinoa, merecem atenção especial. Eles atuam ativamente na redução da inflamação e apoiam a saúde das articulações a nível celular. Você pode pensar que precisa comer quilos de quinoa para sentir os benefícios, mas não é bem assim. Mesmo 100 a 150 gramas de quinoa cozida por dia podem fornecer ao seu corpo o suporte necessário e retardar processos prejudiciais. Como cozinhar quinoa de forma deliciosa? Cozinhar este grão é incrivelmente simples. Na verdade, seu sabor neutro faz da quinoa a base perfeita para uma variedade de pratos, desde saladas robustas até cafés da manhã nutritivos. Uma das melhores maneiras de incorporar quinoa é em uma salada de legumes morna. Basta combinar a quinoa cozida com abobrinha assada, cenouras e brócolis, regar com azeite de oliva e você terá uma tigela cheia de sabor. A quinoa também é perfeita para o café da manhã. Cozinhe-a em leite de coco, adicione um pouco de canela, maçãs e um punhado de nozes, e você terá uma deliciosa mingau que fornecerá energia para as suas articulações durante todo o dia. Pode parecer que a quinoa requer receitas complicadas, mas na verdade é bem simples. Cozinhe uma grande quantidade de uma só vez e armazene na geladeira. Depois,
é só adicioná-la às suas refeições. Rápido, prático e nutritivo. Mas o mais importante é evitar cometer erros graves. O primeiro erro é não enxaguar a quinoa antes de cozinhar. Na superfície dos grãos, há uma camada natural chamada saponinas, que pode dar um gosto amargo. Para evitar esse sabor desagradável, sempre enxague a quinoa bem em água fria. O segundo erro é cozinhar a quinoa com água demais. Como resultado, a quinoa fica aguada e perde sua textura fofa. A proporção ideal é 1 parte de quinoa para 2 partes de água. O terceiro erro é cozinhar demais. Se a quinoa for cozida por mais de 15 minutos, os grãos podem estourar e perder todo o seu valor nutricional. É melhor cozinhá-la um pouco menos e deixar a quinoa terminar de cozinhar com a tampa. E, finalmente, a falta de especiarias e temperos. Sem azeite, suco de limão ou ervas frescas, a quinoa pode ficar sem sabor. São essas adições aromáticas que realmente destacam seus benefícios. Mas o que vem a seguir é o verdadeiro rei das proteínas que suas articulações doloridas estavam esperando. Conheça os grãos de bico. Os grãos de bico não são apenas um ingrediente para o hummus. Essas pequenas joias douradas têm um poder incrível. Ricos em proteína de origem vegetal, os grãos de bico ajudam a reparar tecidos e manter a força das articulações. Mas isso não é tudo. Os grãos de bico também são campeões em teor de fibra. E a fibra ajuda a reduzir a inflamação no corpo, regulando processos imunológicos e protegendo as articulações de danos. Além disso, os grãos de bico mantêm você saciado por muito tempo, ajudando a controlar o peso. Quilos extras colocam pressão adicional nos joelhos, quadris e coluna, onde a inflamação é frequentemente sentida com mais intensidade. Pode parecer que você precisa comer grão de bico em quilos para que eles sejam benéficos. Mas não é bem assim. Mesmo apenas uma xícara de grão de bico cozido por dia fornece ao seu corpo tudo o que ele precisa para apoiar a saúde das articulações e é incrivelmente saboroso. E sim, as nozes não são apenas uma fonte de proteína e fibra. Elas também são ricas em um mineral muito importante para suas articulações, o magnésio, que ajuda a reduzir a inflamação e relaxar os músculos tensos ao redor das articulações. O magnésio atua de forma discreta, mas eficaz. Ele diminui os níveis de citocinas inflamatórias no corpo, ajudando as articulações a acalmar-se e a iniciar o processo de cura. Quanto mais magnésio você incluir na sua dieta, menos rigidez e dor você sentirá. Mas isso não é tudo. Os grãos de bico também são recheados com poderosos antioxidantes, como flavonoides e carotenoides. Eles protegem as células das articulações contra danos, neutralizando radicais livres nocivos. Pode parecer que leva anos para sentir os efeitos. No entanto, estudos mostram que mudanças positivas podem ser notadas em apenas uma semana de consumo regular de grão de bico. Quão fácil e delicioso é cozinhar grão de bico em casa? Cozinhar grão de bico é mais simples do que parece. Tudo o que você precisa fazer é deixá-los de molho durante a noite em água fria. Isso vai amolecer os grãos e torná-los mais fáceis de digerir, preservando todos os seus benefícios nutricionais. Depois de deixá-los de molho, basta escorrer a água, cobrir os grãos com água fresca e cozinhá-los em fogo baixo por 45-60 minutos. Evite adicionar sal no começo. Dessa forma, o grão de bico ficará macio e tenro, tornando-o perfeito para saladas, sopas e lanches. Quer acelerar o processo? Use uma panela de pressão ou uma panela elétrica. Os grãos de bico estarão prontos em 20-30 minutos, mantendo o máximo de nutrientes. É uma ótima solução quando você está realmente sem tempo. E a melhor parte é que os grãos de bico são incrivelmente versáteis. Faça hummus com azeite e alho, adicione-os a ensopados de legumes, ou simplesmente sirva-os quentes com um toque de limão e cominho. Há tantas opções que você nunca vai ficar entediado.
Mas tenha cuidado e evite esses erros ao cozinhar grão de bico. O primeiro erro é esquecer de deixar o grão de bico de molho. Sem o molho, os grãos permanecem duros, cozinham de maneira desigual e são mais difíceis de digerir. Isso significa menos benefícios para suas articulações e mais esforço para o seu sistema digestivo. O segundo erro é adicionar sal demais no início do processo de cozimento. O sal endurece as cascas do grão de bico e impede que amoleçam de maneira uniforme. Você deve adicionar sal apenas no final do cozimento para obter a melhor textura e sabor. O terceiro erro é cozinhar demais. Sim, os grãos de bico devem estar macios, mas não molengas. Grãos de bico cozidos demais perdem sua textura, sabor e alguns dos seus benefícios nutricionais. E, finalmente, o quarto erro é confiar apenas em grãos de bico enlatados. Claro, é rápido, mas muitas vezes, os grãos de bico enlatados contêm sal extra e conservantes. É melhor gastar um pouco de tempo cozinhando grãos de bico em casa. É mais saudável e saboroso.